Olá pessoal, eu sou David Carvalho e esse é o podcast Égua do Papo do portal Curso Samba Online. Estamos no segundo episódio e hoje eu tenho a alegria de receber Lívia Noronha, que eu já acompanho desde 2020 nas redes sociais, toda a trajetória política dela. Hoje eu tenho que bater um papo com a gente sobre política, sobre feminismo, mulher negra e assim por diante. O conteúdo vai ser bom, fique com a gente. Lívia, bem-vinda, filha. Eu que agradeço, David. Agradeço o convite, agradeço por acompanhar também essa trajetória aí desde 2020, está sempre acompanhando do nosso lado, construindo junto também. Obrigada. Quando começou essa vontade de fazer política? Olha, eu já fazia política antes de estar na política partidária e na política institucional e na campanha eleitoral, né? Eu participei do movimento estudantil lá na filosofia, quando estudante de filosofia. Também antes disso, como secundarista. Então, por exemplo, no primeiro partido que eu estive, a minha tarefa primeira era na formação política, né? Não era enquanto figura pública, eu nunca me vi antes como figura pública. Então, a vontade de fazer política era ir no trabalho da base, né? E eu já fazia esse trabalho antes. E aí surgiu depois, meio que por acidente, né? Eu me tornei uma figura pública e aí eu entendi também a importância de assumir essa outra tarefa do lado de cá. E o que pesa mais hoje para você na política? Entre Belém e Ananindeua. Você veio de Belém, seja Ananindeua, foi para Belém e voltou para Ananindeua. Sim. Entre esses dois municípios, qual a diferença entre Belém e Ananindeua na política? Olha, a gente tem uma diferença abissal entre os dois municípios na política, na minha opinião. Também teve essa ida e vinda enquanto moradora, né? Eu nasci em Ananindeua, com 12 anos eu me mudei para Belém. Aí, quando eu passei no mestrado, eu voltei para casa, né? Para Ananindeua. Depois eu fui e voltei de novo, depois de adulta, por causa do trabalho. Mas na política, eu acho que Belém, os movimentos sociais são mais efervescentes, sabe? A esquerda também apesar de ter muita luta em Ananindeua, de ter uma esquerda ativa, atuante, Belém a gente vê os processos de luta, a quantidade também de movimentos, a força das organizações um pouco mais destacada. E Ananindeua, também pelo seu histórico de ter sido cidade dormitório por muito tempo, né, acaba que as pessoas moravam em Ananindeua, mas iam inclusive fazer política em Belém. Então a gente vê esse movimento um pouco mais tímido em relação a Belém. E isso reflete também na forma como as pessoas pensam a política numa cidade e em outra. Ananindeua é um pouco mais conservadora, né? Ananindeua tem menos debate com relação a, por exemplo, direitos humanos. Né? Belém tem mais. Porque esses movimentos acabam fluindo mais para a capital. Eu acho que a gente está fazendo há alguns anos um movimento de crescer, né? Os movimentos aqui e tudo mais, isso está começando agora, mas fica ainda atrás de Belém. Então, esses movimentos em Ananindeua é um reflexo de Belém? Assim, está vindo migrando alguém de Belém, ou os conceitos, as ideias, ou não, está nascendo aqui em Ananindeua mesmo, mas assim, como uma referência em Belém. Existe essa conexão entre Belém e Ananindeua? Eu acho que o movimento de Ananindeua tem a sua identidade, é importante a gente reconhecer e valorizar isso, mas a conexão com Belém existe porque é lá que estão a maioria, lá que nascem, né? A maior parte dos movimentos sociais, é lá que se reconhecem as pessoas, algumas que vivem, que moram em Ananindeua acabam militando lá, acabam tendo sua agência política lá, então essa conexão existe, mas Ananindeua tem sua identidade. Minha primeira campanha política, de verdade, foi no PT, lá em Belém, lá no Conjunto Maguari, na campanha do Edmilson, a primeira campanha dele, que ele foi eleito prefeito de Belém. Eu lembro que, de fato, era algo, assim, para mim, surpreendente. Né? Eu era novo ainda, era adolescente, mas já gostava de política. E, assim, naquela época, o PT tinha uma força muito, mas muito grande em Belém. Assim, tanto que as eleições na época, eu lembro muito bem, o Branco de Maguari, então lá só tem duas ruas.
a principal e a secundária, e as alamedas vão cortando o conjunto todinho, do começo ao final. Então, quando tinha a votação, né, de eleição, de fato, a rua ficava dividida, um lado vermelho e um lado amarelo. Tipo assim, era quase torcida organizada. Sim. Então dá para ver que existia esse movimento, e existe de fato ainda, né? A campanha em Belém é bem diferente de Ananindeua. Você falou, Ananindeua é muito conservadora ainda. Por ser assim conservadora, será que isso atrapalha um pouco na questão da gestão, do crescimento? Ananindeua mudou muito. Eu moro aqui há 20 anos, eu sei que de fato mudou muito, tem mudado muito, né? Claro, a atual gestão fez muita coisa, está fazendo, mas para trás a gente não consegue ver todo esse crescimento. Fiz um comparativo. Então, será que a esquerda e a Ananindeua vai trazer essa força de fato, movimentar, mexer com o povo para trazer mais consciência política? Ah, espero que sim. Tem um trabalho anterior, né? A Ananindeua já teve vereadores de esquerda, a Ananindeua já teve vários vereadores de esquerda e um movimento mais forte também. Eu fui a mulher negra mais votada da história, né? E a mulher de esquerda mais votada da história do município, mas a gente também teve alguns nomes que tiveram uma votação expressiva, né? O próprio Luiz Araújo, por exemplo, né? Na época estava no PT, aqui em Ananindeua, não era de Ananindeua, era de Belém, mas desempenhou bem a tarefa, então a gente teve alguns nomes. E depois a gente foi vendo um movimento de apequenamento, né? Dessa esquerda. Hoje a gente está num movimento de, a partir da educação, da conscientização, do diálogo, né, tentar trazer essa expressão de novo. Deixa eu ver se eu consigo entender. Assim, a tua vocação hoje é de fato política, você é professor, né? Você é mestre em filosofia. Tipo assim, hoje o que pesa mais? É o dar a aula, tipo assim, estar em classe, ministrar aula, ou de fato a vida política tem tomado todo o teu tempo? Hoje a vida política tem tomado todo o meu tempo. Se tu me chamar para dar aula, eu vou, porque eu amo e assim e gosto, mas eu não consigo mais dedicar, eu não consigo mais dividir o meu tempo. Até porque os cargos políticos, né, de gestora que eu tenho ocupado, eles sugam o tempo inteiro da gente. Quando eu estava em Belém, era construindo política para as mulheres, e a tarefa era construir política pública. Mas desde casos de feminicídio, de assédio moral, de assédio sexual, etc., tudo chegava e batia na nossa porta, porque viam na gente uma referência para o acolhimento. Então, a gente não ia jamais deixar de acolher, de orientar, etc. Então, isso toma muito o tempo. E aí, hoje, o que tem tomado todo o meu tempo é a tarefa política mesmo. Pegando esse gancho da questão da mulher, como é fazer política sendo mulher e sendo negra em Ananindeua? Belém em Ananindeua, mas assim, qual é a realidade de fato? A gente só ouve notícias, vê alguns vídeos, mas assim, sentir na pele isso para você, sendo mulher e negra na política, o que mexe em você nisso? Olha, tem dois momentos, duas experiências diferentes. Em 2020, quando fui candidata pela primeira vez, candidata a prefeita, eu senti o racismo muito mais forte. Por quê? Porque na política eu não era ninguém, né? Então eu era moradora do Distrito Industrial. Hoje, inclusive, depois que, nesse outro momento, várias mídias fizeram questão de soltar o meu salário bruto, tá, gente? Bruto, né? Como se eu não pudesse, como se eu não tivesse esse salário antes nos outros lugares que eu atuava. Isso é racismo, né? Mas é velado. Não é velado, na verdade. Ele tem um outro formato, ele tem uma outra faceta aqui. Na verdade, o que eles querem dizer com isso? Você não deveria ter esse salário, né? Sem saber que eu estava em outros dois trabalhos antes que somaria um líquido melhor, diferente, né? Ou seja, esse lugar não é para mim. Hoje estão dizendo de novo, né? Esse lugar não é para você. Em 2020 diziam, né? Mas diziam mais diretamente, né? E todos os tipos de violência ligados ao machismo e ao racismo eu sofri em 2020. Porém, a gente também viu uma outra
um outro resultado, né? Um outro tratamento. Ao passo que eu sofri muito racismo, muito machismo, racismo genderizado que a gente chama, né? Que é esse voltado para mulheres negras. A sociedade, os e as ananideuenses também deram uma resposta nas urnas. Porque eu fiquei à frente, né? Eu fui a segunda mais votada, ficando à frente do então vice-prefeito. Eu me lembro que, somando os votos do terceiro para trás, você tinha mais votos que todos eles juntos. Eu fiz esse cálculo, se eu não me engano. Devia Somando ser. do terceiro para trás, somando eles, não alcançaram você, ficou em segundo. Foi isso que me chamou mais atenção ainda. Eu fiquei assim, tem algo diferente. Eu até comentei, sempre com minha esposa, ela é muito inteligente. E uma mulher fato. preta do Distrito Industrial, usando um turbantão, assim, em todas as fotos. Hoje eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, além do turbante. Então eu uso às vezes não, né? Mas eu usava o tempo todo o tempo todo de turbante. Era uma figura que já chocava e que diretamente ligava a minha identidade negra. Né? Mas era para trazer esse impacto de fato ou era algo natural? Você não usa normalmente, mas era para, tipo assim, ei, eu tô aqui. A primeira ideia era essa, não era para trazer esse impacto direto, porque eu não tinha espaço para falar quase. Tu me deste espaço, poucas pessoas me deram espaço. Mas eu não tinha, eu tinha o quê? 15 segundos na TV para falar de programa de governo gigantesco, né? Como eu conseguia fazer isso? Então, a minha imagem, ela também precisava ser um texto. E o turbante é um texto, né? De antirracismo, de luta, de resistência, de ancestralidade. Tipo assim, quando eu vi você a primeira vez, eu pensei, opa, isso aqui vai ser alguma coisa daqui. A gente fez a live, tipo assim, foi a melhor que eu fiz até hoje, em termos de política. De longe é melhor. E eu fui te acompanhando, tanto que eu te convidei. Então, quando eu vejo você ir na Ananindeu, aí fui para Belém, foi secretário também no período de Edmilson, veio para a Ananindeu agora com o Daniel, tipo assim, então, assim, tem algo diferente. Porque hoje a política está polarizada, né? Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Uma coisa ou outra. Fora disso, assim, tu não serve para muita coisa. Qual a intenção disso, vamos para você? Hoje é mais fácil fazer política ou fazer politicagem? Para alguns, politicagem, né? Eu não consigo. Então, eu só consigo fazer política. Mas o que a gente tem visto é o jogo de interesses, né? De interesses pessoais, não coletivos, né? Falando sempre mais alto. Então, é o que parece mais fácil. Né? Mas não é barato, é caro, né? Porque eu visto a galera gastar bastante com isso. Isso é caro. Eu, como faço política, não tenho esse tipo de problema. Tenho outros problemas. Eu te perguntei isso porque, tipo assim, você é esquerdista, declarado de fato, né? Tanto que você mandou para mim, assim, De esquerda. petista, né? Tipo assim, militante do PT, mas hoje está num governo que, teoricamente, é de direita, né? É do PSB. Mas, assim, ele veio o PSB, mas era de outro partido, enfim. Mas, assim, mas não para falar sobre isso, mas como é que você consegue costurar essas situações sendo de esquerda, em um governo que não é declaradamente de esquerda, para poder fazer funcionar, fazer política de fato? Porque a gente sabe que não é fácil. Como você acabou de falar, a politicagem ela impera. As vontades pessoais, os planos, os projetos pessoais, eles dominam de fato as atitudes das pessoas, dos políticos que a gente conhece, da maioria, na verdade. Sim. Não são todos, mas a maioria tem essa vertente aí. Como é para você costurar nesse meio para poder fazer política de fato, para as pessoas que você quer de fato ajudar? Eu tenho um perfil que é político/técnico, né? Um técnico/político. Eu acho que isso ajuda, né? De fato, eu estive no PSOL e estive na gestão do Edmilson, do PSOL, sendo do mesmo partido, né? E agora, sendo petista, estou numa gestão que já tem outros petistas, né? Já tinha outros secretários do PT, mas que é do prefeito, que é do PSB, que ficou com essa tarja de muito próximo até da extrema-direita, né? Mas eu estou aqui pela competência técnica, também pelo peso político, né? Pela competência técnica e pelo peso político. Não é só pela competência técnica, mas também não é só pelo peso político. Então, isso me permite transitar
né, entre os espaços. E eu tenho uma capacidade de dialogar com as pessoas, que eu gosto de usar. Né? Além disso, eu coloco na frente o nosso objetivo principal, que é a construção de política pública, né? Numa área que a Ananideu não tinha. Então, eu vi nesse convite do prefeito Daniel para assumir a Secretaria de Direitos Humanos a possibilidade de trabalhar por Ananideu, aquela que eu vislumbrava, né, em 2020, quando eu fui candidata ao executivo. Poxa, hoje eu posso compor o executivo, trabalhar pela minha cidade, né, que é a minha cidade, eu amo Belém. Mas Ananideu é minha casa, assim, é onde eu chego e me sinto em casa. Belém eu amo muito, eu gosto muito de trabalhar, mas aqui é minha casa. Então é essa a possibilidade. Eu trabalho, eu construo política pública a partir da capacidade técnica, mas também a partir da capacidade de articulação política. A gente sabe que a violência contra a mulher tem crescido de uma forma absurda, em todos os sentidos. Não só a política, na questão financeira, psicológica, enfim, a gente vê muita coisa acontecer. Recentemente, estou vendo um monte de crime acontecendo contra a mulher. Não só em Ananindeu, em Belém, no Brasil todo. Mas o que você tem visto, de fato, a realidade de Ananindeu em relação à mulher? Olha, a Ananindeu já tinha uma secretaria da mulher, né? Inclusive a secretária Andresa está lá, é nossa parceira, a gente atua junto, que a gente pode ajudá-la, a gente ajuda e vice-versa. Mas nós ainda recebemos, semana passada, inclusive, essa semana, na verdade, nós recebemos, por exemplo, uma moça que está sendo vítima de violências, né? Então a gente ainda recebe algumas vítimas e a gente acompanha os números também. Né? Apesar de não ser a nossa pasta, né? A questão da mulher, na verdade, está dentro dos direitos humanos, mas aqui a gente tem uma secretaria específica para a mulher. Né? Então, a gente sabe que Ananindeua já foi primeiro lugar em feminicídio. A gente sabe que foi considerada, então, uma das piores cidades para uma mulher viver. Hoje nós temos uma redução desses índices, né? Então, é um avanço. Mas isso se dá também por uma cultura de machismo, de opressão contra as mulheres. E aí a gente quer incidir, então, a partir da educação em direitos humanos, para que a gente não tenha só que reprimir, ou só que chorar as mulheres vítimas do feminicídio, acolher as crianças órfãos do feminicídio, mas que a gente possa educar a sociedade para que não mais incorra nesses crimes. Essa tem sido a nossa tarefa, dados, né? Diante desses dados tão alarmantes. Como é hoje ser secretária, né? E esposa, mãe, tudo ao mesmo tempo? Eu não sei como é que consigo. Eu acho que é o que muitas mulheres vivem, né? Nós estruturalmente temos a dupla, a tripla, quádrupla jornada, né? E a gente dá conta, muitas de nós não damos conta, e nem é para achar que tem que dar conta de tudo, né? Mas eu dou conta porque eu tenho uma rede de apoio, né? Porque o meu marido trabalha junto comigo, porque eu tenho uma filha mais velha, que também é rede de apoio para cuidar da mais nova, que eu tenho uma mãe que dá conta de tudo, né? É o principal agente político da minha vida, porque é ela que está por trás de todas as vitórias políticas, eleitorais, porque eu tenho mestrado, é culpa dela, porque eu me formei, é culpa dela, etc. Então, rede de apoio é importante. As pessoas com quem a gente trabalha, é importante que sejam rede de apoio, que entendam as particularidades do que é trabalhar com uma mulher mãe de 3, né? E professora e etc, né? Então, é importante, eu tento também educar as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Para entenderem as particularidades, entender que não é todo mundo igual e que a gente precisa valorizar o trabalho do cuidado e que a gente precisa criar um mundo que seja confortável também para as mulheres, em especial as mulheres mães. E tenho conseguido, tenho dado conta porque não faço sozinha. Qual é a realidade da mulher no trabalho? Assim, mudou alguma coisa dessa geração para anterior, no trato, no cuidado, no respeito, ou não? Não tem diferença? Os dados dizem que sim, né?
que mudou, que nós hoje ocupamos mais cargos de comando, nós hoje podemos estudar, nós hoje começamos a ocupar espaços, por exemplo, na academia, espaços que antes eram proibidos terminantemente. Então nós alcançamos, né, esse direito através de muita luta, mas nós ainda sofremos muitas violências que são dos séculos passados, né? E ainda lidamos com a insalubridade, né, de ter que explicar o óbvio muitas vezes, inclusive nos espaços políticos, já não era para esquecer a política. Mas, assim, nós temos então avanços, né, visíveis, que a gente precisa reconhecer, até porque são vitórias nossas, né, resultados de muita luta. Mas nós temos ainda muitos desafios pela frente, né? Nós temos ainda muito que avançar. Por exemplo, nós temos hoje lei que nos ampara, né, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos receber o mesmo que homens na mesma função. Mas nós ainda precisamos, por exemplo, construir uma política do cuidado, para reconhecer esse trabalho em casa, esse trabalho com os filhos, esse trabalho de cuidar do outro como trabalho. Porque é o trabalho mais importante do mundo, é ele que sustenta toda a economia. Sem o trabalho do cuidado, a economia toda para. O que você vai fazer se não tiver comida, se não tiver alguém para ficar com os filhos, se não lavar a roupa, se não cuidar da casa? Não tem trabalho, não tem economia. Então é esse trabalho que sustenta a economia. E a gente precisa avançar nisso também. A gente precisa que as pessoas entendam isso e que a gente construa política de valorização do trabalho do cuidado. Assim, hoje, imaginar que existe uma geração que está pensando de fato em criar políticas para beneficiar essas mulheres desse trabalho do cuidado, para mim, tipo assim, é algo novo, de fato. E é algo muito relevante, né? Mas dentro dessa realidade que você vê hoje, quando será possível acontecer? Está muito longe ou é possível já nessa gestão, na próxima, enfim, daqui a não sei quantos anos? Já existe hoje. Quando eu estava em Belém, na Conbel, né, nós já discutíamos com a ONU e o comitê gestor, né, a construção de uma política do cuidado. A ONU Mulher segue esse trabalho. Eu acho que Belém, não sei se vão assistir, eu acho que Belém parou, não vi mais, né, nessa gestão, mas existem pessoas pensando a construção dessa política pública, tá, nacionalmente. Então, o Ministério da Mulher, em parceria com a ONU, hoje tem trabalhado nessa construção. E assim que possível, vou fazer tudo para que o Nanideu possa aderir também. Conversar com a secretária, com o próprio prefeito, etc. Que bom que dê certo, né? Porque assim, ver esse trabalho sendo reconhecido de fato como trabalho, né? Que não é visto como trabalho, é visto como qualquer outra coisa, menos como trabalho, ainda mais remunerado, com algum tipo de benefício, isso nunca foi sequer pensado na história, né? Até porque é dona de casa, a palavra é essa, né? É dona de casa, então, tipo assim, não trabalha. Né? Essa cultura que a gente aprendeu, de fato. A dona de casa não trabalha, apenas cuida da casa, como se não fosse nada. Né? Invisível, né? Experimenta um homem passar aí uns 2 meses cuidando da casa totalmente para ele ver o que é bom. Lívia, como é ser secretária de Direitos Humanos em Ananindeua? Assim, o que vocês têm planejado para o município em relação aos direitos humanos em Ananindeua? Olha, eu estou secretária de Direitos Humanos tem 2 meses agora, né? Acho que eu fiz 2 meses. E nós estamos em processo de criação, né, dessa parte burocrática da secretaria, então constituindo equipe. Fizemos há menos de uma semana o nosso planejamento, mas fizemos um planejamento para todas as pastas, né? Direitos humanos é muito amplo, né? Então a gente tem na diretoria de defesa
e proteção dos direitos humanos, por exemplo, a parte da criança do adolescente, idoso, LGBTQIA+, né, combate ao racismo, migrantes, combate ao trabalho escravo, etc. Né? Então, nós estamos planejando a construção de políticas. Nós não, na verdade, eu, né, enquanto gestora, não tenho muito perfil de promover, né? Promover ação, promover coisas muito pontuais, né? É claro que nós teremos muitas agendas, nós já tivemos, né? Inclusive o primeiro Prefeitura em Movimento foi no Quilombo do Bacatal, foi uma articulação nossa com a comunidade quilombola. Com uma semana de trabalho, a gente já levou o prefeito até a comunidade quilombola do Bacatal, quis começar pelo Quilombo. Eu acho que é importante esse olhar, né, para onde começou a Ananindeua, para a avó de Ananindeua, né, aquele território, a avó de Ananindeua é muito mais antigo do que a cidade de fato, precisa desse olhar. Né? Então a gente já tem ações, mas nosso objetivo final da Secretaria é construir políticas públicas. Então, nós teremos a primeira audiência pública, porque a gente entende que a melhor forma de construir política pública é com base nos dados, né? Então a gente precisa de diagnóstico para construir da melhor forma essa política. E aí a gente precisa ouvir as pessoas. Né? Claro que a gente tem os dados oficiais, mas a gente precisa ouvir as pessoas, ouvir elas falando em primeira pessoa, dizendo quais são suas prioridades. Né? Então, nós temos a primeira audiência pública, dia 20. Dia 21, nós já temos um ato de reparação, né, uma comunidade uma comunidade tradicional, né, de candomblé, que sofreu um ato de racismo religioso e ambiental. Né, lá no GDCFE, nós vamos fazer um ato de reparação, replantar as árvores que foram destruídas, que eles plantaram, né, nesse ato. Vamos incluir essa comunidade num programa de PSA, que é o pagamento de serviços ambientais, reconhecendo que essa comunidade já presta serviços ambientais para o município, preserva o nosso verde, né, preserva o nosso meio ambiente, se preocupa com isso. Né, então é importante a gente reconhecer para também educar, né, o resto da sociedade que está ali ao redor e que muitas vezes não percebe, que muitas vezes aprendeu a desrespeitar, aprendeu a ser racista. Né? Então a gente quer educar aqui, ensinar o caminho de volta, né? Ensinar não só não ser racista, mas ser antirracista. Então a gente tem construído esse tipo de trabalho. Né? O nosso objetivo é construir política pública. Devido ao teu histórico de ter passado por racismo, preconceito, machismo, dentro da política principalmente, o antirracismo em Ananindeua, ele já é uma realidade, é algo a ser construído ainda, algo a ser desenhado. Assim, a gente já ouve falar, né, antirracismo, mas assim, parece que é algo bem longe da nossa realidade. Porque, para quem de fato já sentiu na pele racismo, sabe que é diário, né, constantemente. Às vezes não é com palavras, não é com atitudes, às vezes só um olhar desconfiado, porque você entra num ambiente que você, na mente, você não deveria estar lá, né? Quer dizer, esse antirracismo em Ananindeua já é uma realidade ou algo que está sendo construído ainda? Olha, existe um histórico assim, de luta, né? Desde as comunidades ótimas, né, dos povos tradicionais de matriz africana que lutam contra o racismo religioso, mas também contra o racismo estrutural, os movimentos negros que existem em Ananindeua, que a Compir também desempenhava um papel importante, antes ligada à Segovia, agora dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Existe um trabalho, já existiu um núcleo de educação em relações étnico-raciais dentro da Secretaria de Educação. É importante que retorne, agora a gente estava conversando sobre isso lá na Prefeitura. Então, a gente não vai partir do zero. Tá? Existe um trabalho anterior, importante ser reconhecido, mas nós percebemos que nós estamos, sim, numa sociedade muito racista. A gente está num país que aprende, né, a ser racista. Né? Isso é ensinado, o racismo é ensinado dentro de casa, ele é ensinado aprende na escola. rápido, né? Aprende rápido, né? Inclusive, nós, negros e negras, aprendemos, né, o auto-ódio.
nós aprendemos, a nossa subjetividade ela é construída de forma muito negativa. Pelo que eu não posso, é sempre o que eu não posso fazer, nunca é o que eu posso ser, o que eu posso fazer é isso aqui não me cabe, isso eu não consigo, isso não é para mim, isso nos é passado. Desde quando nas escolas nos dizem que nós somos descendentes de escravos, e não de pessoas que foram escravizadas, de filósofos, de arquitetos, de reis, de rainhas que foram escravizados, né? Então, o que a gente sabe que a gente tem um desafio muito grande pela frente, porque a gente está nesta sociedade. E isso não é característica de Ananindeua, apesar de Ananindeua ser bastante tradicional, ser, né, enfim, ter uma série de questões aqui, de desafios, né? Mas não é característica só de Ananindeua, é da sociedade toda, é do Brasil, é do mundo, né? E a gente tem essa tarefa de ir mitigando, né? De ir desconstruindo. E pós-secretaria, qual o plano? Qual o projeto político? Olha, não é o momento, né? Porque a gente não está num período eleitoral. Mas eu gosto do trabalho político, da ação política, e tenho um grupo político comigo. Então, eu venho assumindo tarefas, quando participo das eleições, venho assumindo tarefas coletivas, né? A gente tem um projeto que a gente constrói, a gente discute, a gente debate e a gente constrói esse projeto, né? Nós temos projeto para o Estado, nós temos projeto para o município, nós construímos, mas nós construímos para o Estado também. Então, a gente coletivamente vai decidir mais para frente de que forma a gente se posiciona, qual é o nosso plano coletivo. Mas o meu plano é seguir trabalhando, seguir trabalhando na política, seguir construindo política pública, seguir defendendo o nosso povo, seguir defendendo essas políticas que são importantes, afirmativas, enfim, seguir. Você declarou agora há pouco a sua paixão por Ananindeua. Você falou minha cidade, meu município. Como é que é ver hoje a Ananindeua nessa gestão atual do Daniel Santos? E o que você consegue perceber de fato, não como secretária, mas como moradora de Ananindeua, como eleitor, enfim, a diferença do antes e pós-Daniel? Olha, eu fui a principal opositora, né, do Daniel, do prefeito. 2020 a gente fez o segundo lugar, a gente viu que em 2024 ninguém fez a marca que a gente fez em 2020, né? Apesar de ter rios de dinheiro, assim, muito mais, e a gente tem muito orgulho de falar isso, né? E por que hoje eu tô aqui, né? Poxa, era a principal opositora e agora tá construindo essa gestão junto. Porque a gente, enquanto morador, a gente percebe a diferença, né? Nós tivemos um período muito grande, acho que 24 anos de entrava um e saiu o outro, né? Sim. Né? Só troca de Perdi a palavra. Isso. Revezamento. De revezamento, né? A gente passou 24 anos de revezamento e agora a gente percebe que em 4 anos nós vimos o que nós não vimos nos 24 anos. A Ananindeua reclamava muito, inclusive falei para o Daniel em 2020, quando ele me convidou pela primeira vez para ser secretária, ele me convidou lá no final de 2020. Eu não aceitei e acabei assumindo lá em Belém, né? Que eu sentia muito a necessidade de Ananindeua ter identidade. A gente vê muitas pessoas de Ananindeua falando, eu moro em Belém, né? Faltava identidade, faltava uma identidade também visual para a cidade. A gente olhar para a cidade e ver aqui um monumento que representa, né? Por exemplo, Vila Maguari, você tem hoje, né? A gente entende o que é as Carmitas, né? É uma cidade voltada de costa para o rio. Falei lá no nosso programa de governo de 2020, a gente tinha uma janela para o rio. O Daniel fez a orla, né? E na época eu fiz uma crítica muito pontual ao projeto, porque eu fazia a crítica programática, não é aquela crítica que a gente vê aí de gente batendo, querendo falar da vida pessoal da pessoa, etc. Então, mas hoje a gente vê como está pronto e a gente percebe a importância
dessas obras e dessas ações. O que nós queremos agora é contribuir com a área que ainda não avançou porque não tinha, né? Nos direitos humanos. Nós vimos o avanço na saúde, nós vimos o avanço na saúde, nós vimos o avanço na educação, a gente tem todas as escolas reformadas. Hoje, a quantidade de escolas reformadas, a gente vai saltar de 28 creches para 48 creches. Vão ser 20 creches a mais, está quase dobrando, né? Mas a gente que vem da periferia, a gente sabe a necessidade de creche, por exemplo, para que a mulher possa trabalhar, para que a família possa, né, ter renda, para que as crianças possam se desenvolver melhor, porque quanto melhor o contato, quanto mais cedo o contato com esse ambiente escolar, melhor. Enfim, a gente sabe a diferença que faz, né, essas construções. Então, não tinha como, mesmo quando ainda me considerava oposição, não reconhecer o trabalho do Daniel enquanto gestor. Então, para a gente é muito bom ver o Ananindeu de fato mudar. E que bom, vou repetir, fico feliz que você faz parte desse projeto agora, né, dentro da sua área de conhecimento, do seu trabalho, da sua competência, fazer acontecer algo que não estava caminhando bem, e agora vai caminhar. Eu espero continuar te acompanhando, né, desde onde eu te acompanho, continuar te acompanhando até o teu crescimento ainda mais, né? A intenção sempre é crescer, né? E te parabenizo pelo trabalho, pelo teu histórico de vida, histórico familiar, de projetos. Você mencionou seu marido, você mencionou sua mãe, enfim. Quer dizer, você tem uma base, isso é muito bom. Isso é bom e é perceptível. A pessoa tem uma base boa, isso reflete nas atitudes dela, nas ações, nas escolhas, nas decisões. Isso é bom ver você isso, pessoalmente, né? Te conhecer só de rede social, agora pessoalmente vejo que de fato é aquilo que eu percebi lá atrás em 2020. É algo diferente, é alguém diferente. Tá bom? Lívia, muito obrigado, filha, por ter vindo, por ter aceito o convite, por estar aqui nesse bate-papo. E para você, sucesso. Muito sucesso. Deus lhe abençoe mais ainda. Que você cresça cada vez mais. Sucesso para nós, David. Adorei também te conhecer pessoalmente, estar aqui nesse espaço. Desejo muito sucesso para ti, para esse podcast, para todos os projetos que tu tocares em frente, porque eu percebo a mesma honestidade também com a qual eu costumo construir as coisas, construir os projetos. Eu percebo isso em ti também e fico muito feliz de estar aqui participando e conte conosco. Conte conosco enquanto pessoa, enquanto secretária também, conte com a secretaria, o que precisar da gente. Em relação ao mês da mulher, você tem uma mensagem para deixar para os nossos seguidores e que acompanham o podcast? Sempre, claro. Olha só, mulheres, é importante que todas nós tenhamos sonhos e é importante que todas nós acreditemos nos nossos sonhos, né? Nós precisamos de oportunidades e a gente que está do lado daqui na política, a gente está aqui para construir essas oportunidades para todas nós. Mas é preciso que nós acreditemos que essas oportunidades são importantes, que a gente precisa agarrá-las, agarrar todas essas oportunidades e acreditar na gente. Então acreditem em vocês. Eu sou uma pessoa oriunda lá do Distrito Industrial, morava no Elo Perdido do Distrito Industrial, sou uma mulher negra dessa periferia, muitos lugares que eu andei, muitos lugares que eu ocupei, eram lugares que diziam que eu não deveria estar lá, que aquele lugar não era para mim, só pelo fato de ser mulher, ou só pelo fato de ser uma mulher negra, ou só pelo fato de ser uma mulher de periferia. Mas eu ocupei todos esses lugares mostrando a importância da gente estar nesses lugares. Então, na primeira oportunidade que vocês tiverem de ocupar um espaço, de conquistar, de alcançar a realização do seu sonho, corra atrás. Não baixe a cabeça para ninguém, siga em frente, porque você pode, você tem plenas condições. E o que precisar, conte conosco, conte com a Secretaria de Direitos Humanos, conte também com a gente aqui enquanto figura pública, se a gente puder inspirar em algo, se a gente puder ajudar em algo, enfim, dar uma mensagem, o que for possível, que tiver ao nosso alcance, conte conosco e sigam em frente sempre. Sucesso para todas nós.